Oi pessoal, bom dia. Eu acabei de fazer uma caminhada e bateu uma vontade de começar a conversar com vocês, fazer um vídeo sobre uma coisa que para mim é muito importante, né? O que eu vou falar hoje é sobre sucesso, conquista de objetivos, o que eu particularmente penso a respeito disso e o que eu fiz na minha vida para chegar e conquistar as coisas que eu conquistei, né? Não sou, como eu posso dizer, não quero aqui me gabar de nada, não quero aqui me colocar acima do que eu sou, mas eu acho que é importante a gente, chegando na idade que eu estou chegando e olhando para trás e vendo quais foram as estratégias, quais foram as táticas, o que a gente pensa a respeito de sucesso, conquista e conseguir as coisas na vida, né? Eu posso dizer para vocês uma coisa que eu acho que nem todo mundo pode dizer, que é o seguinte: tudo aquilo que eu quis até hoje na minha vida, eu consegui. Aí você pode falar assim: poxa, Faria, você podia querer mais, né? Não, sim, com certeza, né? Eu creio que aquilo que eu não quis realmente eu não consegui. Mas aquilo que eu realmente quis, eu consegui, e eu posso identificar um padrão. Eu posso identificar um padrão nessas conquistas que eu tive e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, né, mas desde muito cedo eu vi nos estudos a minha possibilidade de sucesso, a minha possibilidade de sair do padrão de vida que eu vivia, né? Não vou dizer que passei fome, não vou dizer que a minha vida foi numa favela, mas a vida minha não foi fácil, até mais ou menos os 12, 13 anos de idade, quando então eu me mudei para uma casa melhor e naquela época a vida familiar não era nada fácil, né? Meus pais brigavam muito, eu presenciava muita coisa ruim entre os dois, era uma relação bem tumultuada. E felizmente eu encontrei Cristo. Não que eu tenha encontrado Cristo com 12, 13 anos, mas porque eu procurava uma espiritualidade, uma ligação com Deus desde muito cedo, mas aos 12 anos foi um divisor de águas na minha vida e eu falei, bom, minha família não vai ser assim. Mal sabia eu que a gente tende a replicar alguns padrões que a gente vê na infância na nossa vida. O fato é que eu tinha uma série de desculpas, uma série de justificativas caso minha vida tivesse dado errado. Eu poderia dizer que, puxa, eu estudei numa escola pública, apesar da escola pública na minha época ser muito melhor do que qualquer escola hoje em dia, eu acho. A escola pública naquela época tinha uma postura, mas eu poderia dizer, estudei na escola pública. Eu poderia dizer que a vida dos meus pais era muito difícil, né? Que meus pais brigavam muito, que eu tinha muita violência doméstica. Poderia ter dito isso. Isso seria uma boa justificativa hoje em dia, né? Poxa, o cara, né? Teve violência doméstica, etc. Meu pai me bateu às vezes, minha mãe me bateu às vezes. Eu tenho certeza que eu mereci todas elas, né? Mas hoje em dia eu poderia dizer, não, os pais batiam nele. O fato é que, na minha visão, devido a uma inspiração divina, eu tenho certeza que foi Deus, ele me mostrou muito cedo que a responsabilidade pela minha vida era minha. Que não ia ser pai, não ia ser mãe, não ia ser contexto familiar, social, contexto vida familiar, não ia ser nada disso que ia trazer para mim aquilo que só eu poderia pegar. Muito bem. Então,
eu acho que é a primeira coisa, primeira receita de sucesso que eu poderia dar. E eu tento passar isso para as pessoas próximas de mim o tempo todo. A responsabilidade pelo seu sucesso como pessoa. E eu poderia dizer que o sucesso como pessoa envolve aí 4 aspectos. Seria o social, com você na sociedade, o físico, a sua saúde, o emocional, que envolve as suas relações com as suas emoções, com as emoções das outras pessoas, a sua afetividade nos níveis amoroso, fraterno, amizade com as pessoas e com seus filhos, né? E o último é a questão profissional financeira. Então, o sucesso nessas 4 áreas, ele demanda da gente, né? Eu entendi que esse sucesso, ele era função única e exclusiva da minha responsabilidade, né? Então, eu vejo muita gente hoje dizendo, mas a responsabilidade é da família, a responsabilidade é da escola, a responsabilidade é da sociedade, a responsabilidade é da igreja, a responsabilidade é minha, única e exclusivamente minha. E eu entendi isso com os meus 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, eu saquei que era eu, né? Eu poderia contar com meu pai para comprar um livro, eu poderia contar com meu pai e minha mãe para me dar alimento em casa, porque eu precisaria de me alimentar e precisaria de morar, para me vestir, mas para poder chegar onde eu queria chegar era minha responsabilidade. Eu entendi também, com essa idade, graças a Deus, de que eu teria pessoas em volta de mim, né? Eu queria ter filhos, eu amo crianças, eu amo crianças. Eu vejo uma criança e eu falo, meu Deus, eu acho que criança é a mensagem que Deus dá para nós aqui na Terra, de que Ele ainda tem confiança em nós, né? Porque no dia que Ele não tiver mais confiança em nós, Ele não vai mandar mais criança para a gente, né? Então, eu queria ter filhos. E para ter filhos, obviamente, eu precisaria ter uma esposa. E eu entendi que a responsabilidade minha como pessoa não era só minha, né? Porque essas pessoas queriam viver comigo, esses filhos de Deus que eu traria aqui para a Terra, em parceria com a minha esposa, eles seriam pessoas que iriam precisar comer, como eu comi, precisariam vestir, precisariam estudar, precisariam de saúde, precisariam de lazer, precisariam de todas essas coisas. Então, no momento em que eu fosse negligente com a minha vida, eu estaria sendo negligente com essas pessoas também. Ou eu poderia ser irresponsável, né? Meu pai contava uma história na sala de aula para tentar motivar os alunos, que era assim, olha, a Mariazinha, despreparada, desqualificada, não sabe fazer um oco, uma argola, encontra o Joãozinho, que é outra pessoa igual a ele, igual a ela, despreparados, desqualificados, os 2 se casam e terão filhos, que tenderão a ser Joõezinhos e Mariazinhas. E isso realmente não fazia parte da minha cabeça. Eu queria, e tenho até hoje, né? Eu tenho até hoje que o sucesso ele pode ser medido da seguinte forma. Eu consegui ser melhor que a geração anterior? Sim ou não? Eu estou dando condições para que a minha próxima geração seja melhor que eu? Sim ou não? Essas perguntas, elas são, na minha visão, extremamente importantes. Porque na medida que eu trago alguma pessoa para essa terra para poder viver comigo, eu tenho muita responsabilidade com essa pessoa. Pois bem, então a primeira coisa que eu me toquei foi isso, né? A responsabilidade pela minha vida é minha, e haverá outras pessoas que irão depender das decisões que eu tomar hoje. Muito bem. Fui
para a escola com essa atitude, sempre muito sério em relação aos meus estudos, sempre muito compenetrado e sempre aprendi as coisas não para guardar e fazer uma prova, para ter aquilo. Eu tinha uma confiança e tenho até hoje uma confiança na escola, né? Que é o seguinte: se algum professor está lá na frente para me ensinar algo, eu não vou gastar meu tempo questionando se aquilo é importante ou não, eu vou aprender, né? E com essa atitude, então, eu fiz o meu ensino fundamental e meu ensino médio na querida Escola Estadual Narciso de Queiroz, né, em Conselheiro Lafayette. Quando eu vou lá, eu passo em frente à escola e fico emocionado de lembrar os momentos que eu passei lá. Quando, então, eu estava com 16 anos de idade, 16 para 17 anos de idade, isso foi em 1984, um colega meu mostrou para mim um prospecto da Academia da Força Aérea. Eu já estava meio desiludido com a medicina, não queria mais saber de fazer medicina, e aquilo ali veio com uma luva, porque eu iria fazer um curso básico de engenharia, que era a proposta da AFA na época, eu iria pilotar aviões, eu sairia empregado numa carreira que eu admirava muito, né? Eu admirava, assim, a questão da disciplina militar e falei, puxa, eu vou ter um ambiente disciplinado, vou estudar exatas, vou ter um emprego. E aí, pessoal, presta atenção, é aí que vem a segunda etapa do sucesso, né? Eu me deparei ao longo da minha carreira, em várias oportunidades em que pude representar a aeronáutica, pessoas que chegaram para mim e falaram assim, puxa, na sua idade, puxa, quando eu era novo eu quis tanto entrar na aeronáutica, mas eu não gostava de estudar. Pois é, né? Isso não adianta nada falar, entendeu? Não adianta nada falar. Eu tive colegas meus que chegaram na Academia da Força Aérea já sabendo todos os procedimentos do Tucano, que é voar só no 4º ano, e foi reprovado em divisão de ensino no 1º ano. Porque são pessoas que olham além do marco. Olhar além do marco significa o seguinte: o que eu tenho que resolver agora? Qual é a minha questão? Primeira coisa que eu fiz, me dar o programa de matérias. Programa de matérias, eu tenho lá matemática, eu tenho que estudar isso, física, eu tenho que estudar isso, português, eu tenho que estudar isso, inglês, eu tenho que estudar isso. Em 84, eu era um pouquinho, não vou dizer arrogante, mas eu me achava um bom aluno, um bom estudante, e eu fui então prestar a prova da AFA, prestar a prova do ITA. E não passei. Então aquilo me fez então fazer o quê? O que eu preciso fazer para passar na prova da AFA? O que foi que eu preciso fazer? Bom, então eu peguei lá as matérias de matemática, física, química, português, havia uma bibliografia sugerida, eu pedi meu pai para comprar esses livros foram comprados, e eu então fiz o quê? Eu respeitei uma coisa que se chama tempo. Excetuando-se a certeza da morte, a única coisa que há em comum entre todos os seres humanos, independentemente da sua origem social e econômica, é que nós temos 24 horas por dia. 24 horas por dia. E é com essas 24 horas por dia que a gente soluciona a nossa vida. A nossa vida é solucionada nessas 24 horas que nós temos todos os dias. E como eu havia tomado a decisão anterior de que a responsabilidade era minha, então eu falei, bom, eu tenho uma prova para fazer em novembro, eu vou começar aqui em janeiro, e eu estabeleci um programa de, por exemplo, funções, era o livro 1 do IESE, eu vou até tal data,
e vou resolver tudo. Logaritmos, trigonometria, eu fiz um planejamento e vou deixar esse mês e esse mês de revisão. Fiz a mesma coisa com português, com inglês e com física. E estudava, acordava cedo, acordava em torno de 7 horas da manhã, ia das 7 ao meio-dia, minha mãe fazia o almoço, eu pedia, cobrava na verdade a minha mãe para que o almoço estivesse na hora, retornava aos meus estudos 1h30 da tarde, e ia até 5h30, 6 horas de segunda a sexta-feira. E aos finais de semana, como eu nunca fui atleta, e eu sabia que eu teria um teste físico, caso passasse na prova, eu fazia atividade física, né? Ia para o clube, corria, jogava bola, etc. E no domingo eu ia à igreja. E assim foi. Não há o caso de procrastinar. Não havia o caso de amanhã eu estudo. Não. Era uma sensação de urgência. Então, o segundo/terceiro conselho é: você tem que realmente querer aquilo que você se propõe a fazer. Eu queria ser cadete da Força Aérea. Eu pegava aquele prospecto. No primeiro ano o prospecto era um prospecto preto e branco, no segundo já era colorido, com fotos da academia. Eu colocava aquilo ali na minha frente e ficava me imaginando vivendo aquela situação, né? Recentemente eu vi com minha filha novamente um filme que é O Segredo, e O Segredo é muito interessante aquela abordagem, porque eu vi aquilo funcionando na minha vida, né? É você dizer para o universo: eu quero isso, visualizar, não imaginar o contrário daquilo que você quer. É você enxergar na sua cabeça: eu quero isso, eu quero isso. E de alguma forma, as coisas vão acontecendo. De alguma forma, as coisas vão acontecendo. Então, eu fazia aquilo, e aí, o que essa visualização me fazia fazer? Acordar cedo, estudar o dia inteiro. Vocês imaginem que naquela época não havia internet, não havia aula online, não havia absolutamente nada. Lafayette não tinha um cursinho preparatório, não tinha nada. Era pegar o livro do IESE e quebrar a cabeça. Em algumas questões demorava 3, 4 dias para sair a questão. E tentava e pensava. Mas quando a coisa desatava, era tanta conexão sináptica que tinha sido feito que um monte de outros exercícios saíam também. Eu vou me alongar um pouco mais hoje no vídeo, tá bom? Você pode assistir de 2 vezes, 3 vezes, ou nem assistir se você quiser. Mas eu gostaria que você visse. Então, e foi essa luta o ano inteiro. E aí entra em ação o quê? Entra em ação a voz do contrário, né? Entra em ação aquelas pessoas que dizem assim: poxa, o que você quer é muito difícil. Você não tem ninguém dentro da aeronáutica para te ajudar. Lá para entrar precisa de ter, na época se dizia pistolão, precisa ter pistolão lá dentro para entrar. E aí eu usava um exercício de lógica matemática com a pessoa. Na época eu tinha 17 anos, né? 17 anos, lembrem-se disso. Eu falava assim: então vem cá, então você está querendo me dizer que todos os oficiais da aeronáutica, e vejam bem, eu não tinha ninguém parente, mas eu usava uma lógica. Então você quer dizer para mim que todos os oficiais da aeronáutica entraram porque tinham padrinho, é isso? Aí a pessoa falava: eu não posso afirmar isso. Nem eu. Se houver uma vaga que não seja apadrinhada, essa vaga é minha. E hoje eu posso dizer para vocês: não existe apadrinhamento. Ok? Não existe apadrinhamento. É concurso, e a aeronáutica e as Forças Armadas levam esses concursos hoje em dia muito seriamente. Muito seriamente, né? Então tá. Então foi o ano todo de 1985 nessa batida, com desejar, visualizar, estudar, né? Então,
estabelece uma meta de trabalho e você vai atrás daquilo. Às vezes não é possível, tem que se fazer adaptações, mas buscando sempre atingir aquelas metas que você se colocou para você mesmo, né? E aí entra uma coisa que isso é metafísico, isso transcendente, de que quando você quer muito algo, e você mostra aquilo que você realmente quer através do seu trabalho, através da sua dedicação, através do seu esforço, parece que o mundo dá um jeito de te apontar naquilo que você deseja. E foi sempre assim comigo, né? No final do ano eu passei bem no vestibular da AFA, fui fazer o exame de saúde. No exame de saúde, eu acho que eu já comentei, foram 19 que passaram na prova escrita, somente 6 passaram no exame de saúde. E depois nós tivemos o exame psicotécnico, o exame físico. O exame físico, eu me lembro que eu tinha que fazer 4 barras. E eu fiz as 4 barras e a última, se eu tivesse pressão alterada, ia estourar uma veia da cabeça, porque a quantidade de força física que eu fiz para conseguir fazer aquela 4ª barra, só Deus nesse mundo sabe o que eu fiz para conseguir aquilo. Mas eu consegui. Fui para a academia, tive uma fratura logo no primeiro ano. Essa fratura me levou a ter que fazer educação física com o braço engessado. Tive problema de enjoo, mas eu falava, quando me perguntavam assim, você quer ser o quê? Eu, piloto de caça. Você quer ser o quê? Piloto de caça. Você quer ser o quê? Piloto de caça. Eu vomitava em voo, como é que ia ser piloto de caça? Mas eu falava que queria ser piloto de caça. O que aconteceu? No 4º ano houve uma fusão entre a minha pessoa e o T-27 Tucano, que foi um ano que eu voei muito bem. E no final do ano eu obtive a indicação para a aviação de caça. Acabou depois que eu abandonei a aviação de caça, por razões outras, mas aquilo que eu quis, que é ser indicado para a aviação de caça, eu fui. Então eu quis ser cadete e fui. Dentro da academia eu quis ser aviador e fui. Depois indicação para ser piloto de caça e fui. Quis ter filhos. Eu vou contar para vocês uma história aqui, mas é uma história interessante, porque eu e a minha ex-esposa, a gente queria ter filhos e a gente não conseguia ter filhos. Eu fui fazer um exame e esse exame indicou que eu tinha baixa contagem, porém eles eram muito ativos, né? E acabou que eu tive 5 filhos. Depois eu quis fazer o quê? Eu quis fazer o ITA. Eu quis fazer engenharia no ITA e esse processo novamente veio. Me visualizava no ITA, estudava todo o tempo que eu podia estudar e acabou que eu passei na prova do ITA, me formei engenheiro, voltei a voar, que é o que eu queria fazer, e as conquistas então elas vêm, né? Qual é então a mensagem, né? A mensagem que eu gostaria de deixar com você. As suas condições pregressas, financeiras, sociais, familiares, religiosas, culturais, são um fardo seu. Você tem que levar isso e procurar com terapia, procurar com práticas médicas, procurar da melhor forma possível tornar esse fardo o mais leve possível. Mas se você deixar esses fardos impactarem na sua vida, eles vão impactar na sua vida e na vida de todo mundo que estiver ao seu lado e depender de você de alguma forma. O pai, a mãe, eles vão para outra vida depois, se já não foram, e não vai adiantar nada, e não vai levar você a lugar nenhum querer colocar responsabilidade nessas pessoas de coisas que você viveu. A escola que você estudou foi aquela que você pôde estudar. Mas
A quantidade de informação que tem hoje na internet, a abundância de conhecimento que tem hoje na internet, só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Ah, mas eu sou pobre, eu não tenho condições. É um fardo seu. Mas se você não trabalhar para resolver isso, ele continuará a ser um fardo seu e das pessoas que estiverem perto de você. De alguma forma, a gente tem que sair dessa. A gente tem que buscar aquilo que a gente quer. Então, a primeira coisa, assuma a responsabilidade pela sua vida. Não diga é A, B, C, D ou E responsável por quem eu sou hoje. O responsável por quem você é hoje, e mais importante, por quem você virá a ser, é você mesmo. Segundo, defina aquilo que você quer realmente. E seja nas suas ações coerente com aquilo que você quer. Se eu quero passar no ITA, eu tenho que estudar 15, 16 horas por dia. Não tem outro jeito. Se eu quero passar na AFA, eu tenho que estudar muito. Se eu quero ser médico, a mesma coisa, certo? Se eu quero ter um relacionamento melhor para a minha vida, que tipo de pessoa que eu sou, né? Então você tem que querer realmente aquilo, visualizar aquilo que você deseja e assumir controle sobre as ações que levarão você a querer aquilo. Porque se você quiser muito e você trabalhar muito, metafisicamente, de alguma forma que eu não consigo explicar para você, o universo alinha as coisas para você conseguir aquilo que você quer conseguir. Eu tenho 53 anos de idade e esse mecanismo ele tem sido parte da minha vida sempre. Sempre. Eu tenho uma pessoa muito querida minha que usa os dedos assim na mão e fala querer, poder, conseguir. Querer, poder, conseguir. Essa é a síntese da vida. Eu quero, logo eu posso, logo eu consigo. Né? Não existe limite para a nossa capacidade de querer coisas e conseguir coisas. Agora, se a gente se limita, se a gente arruma desculpa, se a gente começa a procrastinar, a fugir, o tempo vai passar e esse bem mais precioso que nós temos em nossa vida, que é o nosso tempo, ele vai embora e os anos começam a se acumular. E você vai olhar para trás e vai dizer assim, a minha vida é uma coleção do quê? De fracassos? De vitórias? Alguns fracassos, algumas vitórias? Não precisa ser assim. Não precisa ser assim. A nossa vida pode ser uma coleção de sucessos, de vitórias, desde que a gente tenha uma postura adequada. E nisso tudo, a gente tem que procurar ser uma pessoa boa. Pode ser uma coisa pueril que eu estou dizendo, mas não é não, certo? Para você conseguir o bem para você, você tem que ser bom para os outros. Você tem que procurar o bem dos outros. Você tem que procurar fazer o bem às pessoas. Porque aquilo volta para você. De alguma forma aquilo volta. Por quê? Porque vai ser um monte de sentimentos bons em relação a você e aquilo alimenta uma vida produtiva, aquilo vai alimentar uma vida plena, ao passo que se você for uma pessoa má e que desejar o mal para os outros, ou não fizer aquilo que você pode fazer de maneira altruísta, as coisas também vão ser bloqueadas na sua vida, tá bom? Eu senti vontade de falar essas coisas, tá bom? E eu gostaria que vocês soubessem que Deus ele olha por nós, ele tem um caminhão de bênçãos na nossa vida, mas quem tem que abrir essas bênçãos somos nós. Essas bênçãos elas dependem da nossa atitude, não é só botar o joelho no chão, é também botar o joelho no chão, mas é muito mais ao final da oração que a gente fizer, a gente levantar e fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Então vamos buscar aquilo que é nosso, vamos buscar o nosso sucesso, porque ele nos pertence, tá bom, pessoal? Muito obrigado.